que acredita, que quer ajudar, mas a gente vê algumas coisas que estão acontecendo que não encaixa com o que você está dizendo aqui agora, que foi a criação da lei, que essa lei ela fere alguns... Alguém está com o texto da lei aí? A gente... Então, mas assim, para tentar dar uma contextualizada, assim, eu peguei alguns dados de 2015 do IBGE que fala sobre a questão da população brasileira jovem, como por exemplo a gente tem 21% da nossa população jovem, 21,8% está no Centro-Oeste, 18,4% dos jovens, isso em 2015, foi o boom, né, das políticas para o ensino superior, 18,4% dos jovens em ensino superior e 10% da população brasileira atualmente não, em 2015, possuía 40,5% dos rendimentos anuais, né, por pessoa. E se a gente for pensar bem, né, essa galera que tem 40% dos rendimentos não é a população jovem, não é. E a gente vive hoje em dia, através de uma crise que vem se aprofundando política e economicamente, trazido para a nossa juventude uma dificuldade imensa de emprego, de se manter na universidade, de se manter na vida que ele gostaria, que ele sonha, que ele gostaria de ter, né, na sua vida comum. Então, esse tipo de legislação que a gente vai debater hoje, ela em alguns pontos, basicamente nela toda, ela faz uma política de criminalização da juventude que faz parte de alguns movimentos que estão intimamente ligados com a cultura do grafite, com a cultura do hip hop. E por isso que a gente veio externalizar a nossa indignação por essa questão dessa legislação ter sido aprovada, sancionada, e não ter sido debatida, ter sido chamada, gente, porque foi chamado. Eu estava nessa primeira reunião, eu, Corujito e alguns outros grafiteiros, onde foi mostrada a legislação que foi implementada em São Paulo e que preconizava a mesma coisa, que era os R$5.000 e a R$10.000, fora a questão da duplicidade, do dobro, né, de você duplicar a multa caso a pessoa for pega mais de 2 vezes, né? Começa com 5.000, né? Isso, começa com 5.000 e isso vai para a dívida ativa da União. Então você pensa um jovem que está, querendo ou não, iniciando a sua vida artística, porque o bicho, ele também traz, às vezes, uma condição de uma proposta para se iniciar também a vida artística, porque, querendo ou não, igual eu coloquei aqui, o grafite no Brasil, ele tem 2 vertentes aqui. Às vezes ele tem uma coisa, ele tem uma diferenciação, ele não é só na Europa e em outros países, o picho e o grafite é a mesma coisa, é tudo ilegal e não existe esse negócio. E aqui a gente tem, né, uma ramificação massa, que é a parada de ter a questão artística mais valorizada. Então eu acho que nessa questão você pecou, né? Houve essa dificuldade de conseguir compreender o que a gente já vinha colocado, porque houve a busca pela galera do grafite, a gente participou da primeira reunião, a gente falou, não contempla a gente porque existe esses pontos aqui que vai criminalizar e outros pontos que vão ser discutidos aqui, que vai criminalizar ainda mais o movimento, que vem trazido um agregamento social, cultural e importantíssimo para a sociedade, principalmente aqui em Brasília, né, e artístico, né, nesse quesito. E quando a gente fez essa reunião, a gente foi contra e, inclusive, a gente criou, a partir daí se iniciou a vontade de fazer um fórum de grafite. E a gente começou a fazer as reuniões, construímos um encontro de grafite, que foi o que pintou, eu acho que muitos que estão aqui participaram desse encontro, que pintou todas as entradas do Parque da Cidade, que foi lindo, maravilhoso, repercutiu para o governo, foi bom para você, inclusive, né? Aí vem essa bomba, porque foi aprovado na calada da noite, assim, ninguém sabia do que estava acontecendo,
houve uma procura, a gente inclusive pensou, não, vai manter o diálogo, por quê? Porque a gente está próximo. Então a gente está meio desconfiado, temos aqui tentar tomar satisfações com você e fazer algumas perguntas para você. Qual foi a fundamentação metodológica, científica e de onde você tirou essas ideias de aprovar essa legislação? De onde? Cadê a motivação disso? Eu vou ser muito franco com vocês, muito franco, conversa boa e conversa franca. Quer dizer, eu acho que assim, a gente errou no processo de metodologia de como tem chegado esses projetos da Câmara. Não é a primeira vez que acontece isso. Chega para a gente sancionar ou para vetar. Porque é o seguinte, provavelmente isso chegou junto com vários outros projetos da Câmara, provavelmente trocentos projetos. E aí, isso veio do Distrito Federal, para o governo, a gente tem 15 dias para poder vetar ou sancionar. E isso vai para as secretarias que deveriam dar a sua opinião sobre isso. E vem para mim com uma recomendação de veto ou de sanção. Provavelmente nós não fomos os... Provavelmente houve uma falha de não ter sido escutada a cultura. E muito provavelmente, ou até pode ter sido também, de ter ido, eles não terem mandado em teu quadro, e ter... Não foi então. Então foi uma falha da cultura e ter chegado para mim com a recomendação de sanção. Você não tem condições de ler todos os projetos. Eu podia até pedir para trazer um projeto aqui, a gente discutir em cima dele. Então, eu reconheço que houve uma falha, já posso dizer com tranquilidade que houve uma falha no processo de, primeiro, a Secretaria de Cultura não ter sido ouvida. E se a Secretaria de Cultura fosse ouvida, certamente ela diria, não, tem um fórum de grafite, vamos submeter o fórum de grafite para a gente ter. Agora também a questão do tempo, fez gente. Agora, vamos corrigir. Tem erro? Vamos corrigir, não tem dificuldade. O que eu quero dizer aqui é que, como princípio, e estou dizendo aqui, eu quero pedir para o projeto, eu quero ler o projeto. Ele foi buscar, né? O Bruno, o Rio. Foi? Que é discutir em torno do que é que vocês discordam no projeto, porque a gente possa tentar trabalhar aqui uma solução. Então, a gente vem trabalhando dentro do fórum uma possibilidade de um decreto. Porque como a legislação já foi aprovada, eu ainda não entendo muito bem como funciona esse trâmite. Mas a gente tem trabalhado dentro de um decreto que ele é muito interessante, que é o decreto que foi utilizado no Rio de Janeiro, que inclui diversas pautas, e aí eu queria abrir aqui para o Corujito falar, porque ele está com os pontos certinhos dentro das legislações para poder já te indicar e já tentar resolver aqui como é que faz. Boa tarde aí, Então, a gente viu várias falhas nessa lei de 6.094 de 2018, que foi aprovada pelo Bispo Renato, e a justificativa dela ela entra muito nessa parte de poluição visual, que é a justificativa dela, de que tem pontos que estão sujos, que estão meio penados. Mas só que a gente viu que teve várias violações de direitos dentro dessa lei. A primeira que a gente viu foi a da participação, porque essa lei ela foi uma lei que passou na Comissão de Meio Ambiente e Turismo, se não me engano, Meio Ambiente, ó. E lá não teve essa participação da cultura, foi tirado uma tarde, e a mesma tarde foi passada e foi uma coisa que o próprio, foi lá no deputado, ele não sabia da lei, isso foi um assessor que fez, chegou em vocês também no leito também, aí a gente sabe que tem esses atritos políticos, de orçamento, de aprovar as leis, e aí eu acho que foi no André. Aí também teve a violação já tem uma legislação que fala da pichação, que foi uma legislação que ela também nasceu aqui em Brasília, a partir do projeto Mil Muros e Mil Cores, que Magela ele fez, aí depois a Dilma sancionou, que ele já fala a respeito de como a pichação deve ser tipificada como crime, que aí lá tá falando, você fica preso de tantos anos, e aí nessa lei teve a violação, que ela legislou em matéria penal, que é privado da União. Aí ela aumentou a pena que já estava estipulada lá dentro. Colocou, vai ter que pagar 5 mil de multa, e essa multa é 5 mil, ela é
ela é acumulativa, e se a pessoa for presa 6 vezes, ela vai dever 160 mil para o Estado. E aí já fere outro princípio, que é o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Porque aí você dificulta o juiz lá de também estar fazendo o exercício do direito, né? De chegar lá e julgar, porque ele vai chegar, opa, a lei já é assim e tal. E também na lei também teve uma autorização de publicidade. Autorizar empresas que forem lá e revitalizarem a parede, pode deixar a propaganda dela lá por um período fixo. Aí a gente vê que esse também não é muito interessante, porque já é totalmente contra o que já está se prevendo na lei, né? Que já é antipoluição visual, aí vai deixar uma propaganda lá, né? Isso está aqui na lei? Aí na lei, nos artigos todos. E também viola também os direitos culturais, tanto nacionais como internacionais, né, que é o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade artística, o direito de você passar uma mensagem. E a gente viu que esse projeto foi o Dória, né? Vocês sabem quem é o Dória lá, né? E acabou que ele está sendo super desmoralizado, né? Mas a população também, quando você chega e fala, ela vai aplaudir porque ela não gosta de pichação, né? Porque a mídia já jogou contra a pichação e tal, e tudo esse... E aí a gente fez um projeto de decreto também aqui na reunião, que já é outra coisa. Aí esse projeto de decreto, que ainda não está totalmente finalizado, a gente ainda vai dar umas alinhadas, mas a Secretaria de Cultura ela deu uma melhorada, que aí vem falando do que a gente estamos querendo aqui para o grafite, que é uma valorização bem como expressão artística. Aqui a gente coloca os locais onde podem ser pintados. Aqui a gente estipula para regulamentar o Fórum de Cultura, como dentro da Secretaria de Cultura. A gente também estipula aqui o Dia do Grafite no DF. Que os recursos de multa não caiam no fundo do meio ambiente. Você poderia direcionar e relacionar isso com a criação do centro de A gente queria ver se essa multa tinha como tirar essa multa, porque a gente vê que não é pela criminalização que vai, porque você colocando a multa, você deixa a pichação mais atrativa, porque aí fica mais vandal. É mais fácil de pichar. Você não vai acabar com o bicho. Valorizar. Não vai acabar com o bicho. Cultural, isso vem E a da pichação história aqui no mineira. Brasil ela já tem muitos anos, e a gente pode ver que hoje em dia ela não está igual era antes. Antes a galera saía aqui de madrugada roubando, pichando, eram os monumentos do... Hoje a gente vive uma maravilha aqui em Brasília, os monumentos branquinhos. Teve aquela situação lá do museu, tal, mas a gente viu que foi uma galera que era política, não era pichador mesmo. Os pichadores hoje em dia, eles picham em locais assim que são viadutos nossos e tal. Mas só que a gente vê que não é pela multa assim, que vai coisar. E aqui falam de quando o grafiteiro é preso, ele não tem uma atenção especial, porque ele vai lá pro Parque Nacional lá fazer um curso de meio ambiente, e o curso lá é totalmente natureza, tal, não tem essa... Aí a gente propõe também fazer um centro de referência do grafite, porque aí esses pichadores, a gente vai passar para o centro de referência, e o Carlos Artes aqui, ele deu uma ideia, que o que divide grafite e pichação é evolução, não tem essa de que não é isso, os pichadores eles evoluíram, alguns se tornaram grafiteiros, e essa é a ideia, desse centro ser esse local de o juiz encaminhar e a gente fazer esse trabalho, né, de coisa, e ele vai fomentar tanto nessa parte de, pode ser um lugar onde pode ter exposições, onde a galera se reúne. E aí tem outros pontos também, que é o ponto de mapear os locais onde são interessantes para fazer esse Está além da lei já, né? Não, está na legislação. Pois Tá é, no mas decreto. Aí são você está falando do colocações. decreto, aí É do decreto. E aí também a gente estamos nesse desenvolvimento, aí tem o Davi, que ele é assessor do Vasnia, ele está correndo atrás com a gente, ele conseguiu articular uma emenda lá de 200 mil lá para a gente fazer umas ações aqui nesse ano do DF. A Secretaria também se dispôs também a completar com uma parte, e a gente está querendo fazer um museu de arte urbana aqui em Brasília, que seria para pintar essas passagens subterrâneas do Eixão, que aí o administrador lá do plano, ele mandou um ofício para o IFAM, e o IFAM falou que estava autorizado, e como a gente já tem uma parte do dinheiro, tem essa vontade, a gente discutiu também fazer um chamamento público, né? Esse chamamento público seria 100 artistas, cada um ganhando um cachê, ganhando a quantidade de material, e fazer esse museu de arte urbana aqui de Brasília, nas passagens subterrâneas. E também de fazer uma exposição lá no Museu Nacional, que também entraria... Eu não sei se eu falei tudo, se eu não falei alguém... Eu tenho uma curiosidade de um projeto do FAC na estrutural.
Aquele de 2016 que eu aprovei, vai ser agora. Agora que vai sair. Uma oportunidade do ano. Deixa eu dizer uma coisa. Quantas pessoas envolvidas? Mais sem grafite. O erro aqui foi, certamente, foi não ter passado pela Secretaria de Cultura. Porque assim, na hora que você lê esse projeto assim, o leigo não está por dentro assim, da profundidade desse debate, ele vai ler aqui e não vai encontrar nada assim que pareça absurdo. Vai muito. Porque aqui, ele não proíbe o grafite. Primeiro, ele proíbe desenhar na parede. Ele proíbe desenhar na parede. Só que ele desenhar, ele proíbe desenhar na parede, entende? Mas depois ele diz o seguinte, É que a linguagem não bate com... ele considera ato de pichação, assim, tá? É o conceitualmente errado, que é riscar, desenhar ou escrever. Desenhar e escrever não é pichar, né? Agora, ele diz que ficam excluídos do programa, né? Ou seja, podem ter os bens públicos desde que haja autorização do órgão competente. Então, ele não impede. Ele tem uma linguagem inadequada, digamos assim. Conceitualmente inadequada. Agora, do ponto de vista da multa, né, a multa, dentro da razoabilidade e tal, enfim, a multa não é para quem grafita, seria multa para quem picha. Que é mais vulnerável ainda. É isso. Na verdade, é a polícia que faz esse julgamento. Não tem como você definir isso. Tem grafite, assim, Tem um processo educativo que que a gente tem que aconteceu em São Paulo. Em São Paulo aconteceu um problema sério. Eu estou dizendo isso, mas assim, se tivesse sido para quem estava por dentro desse debate, mas enfim, nós temos uma situação concreta. O que eu estou vendo aqui? A gente tem que ver por quê. Como essa lei ela é de 2018, para ela ser modificada, me parece que ela precisa ter o apoio de 13 deputados. 13 deputados teriam que apresentar, para mudar a lei. Mas eu acho que a gente nem precisaria, nesse momento, concentrar na modificação da lei. Poderíamos até trabalhar a médio prazo nessa perspectiva de alterar a lei do ponto de vista conceitual. Mas eu acho que a gente poderia, não vai contrariar a lei, a gente fazer um decreto que institui uma política de valorização do grafite. E com esse decreto a gente vai expressar um pouco e definir esses conceitos. Vocês estão preocupados e a gente poder fazer uma política de estímulo, que eu acho que é o mais importante, na definição dos espaços da cidade que podem ser utilizados e na definição, talvez até, do próprio centro de referência e o próprio FAC pode fazer um edital Também. combinado com isso, que permita que seja necessário um recurso para desenvolver a atividade. A ideia do museu urbano, vivo, eu acho ótimo, concordo inteiramente. Temos apenas que definir quais seriam os espaços para isso e o processo de seleção. Mas, governador, deixa eu fazer só uma pergunta. Como é que a gente revoga essa multa? Porque a questão é a classificação do que é grafite ou picho, né, vai ser muito subjetivo. E aí, assim, eu sou branca, mulher, mas eu sou branca, né? Tal, tenho os traços finos, tudo mais, tô louca com uma lata de spray pintando de dia. O policial vai chegar em mim, eu vou conversar com ele vai me ouvir e tudo mais. Mas e aí, o adolescente ou jovem que é negro, que for pego com uma lata de spray, vai ser classificado como pichador e vai ter que pagar 5 mil. E aí isso é inaceitável. Deixa eu dizer uma coisa, eu acho que a gente pode fazer uma construção na Câmara. O Vazio certamente ajudaria, porque é um deputado de oposição, a gente mobilizaria os deputados da base para ajudar, teria que ser um diálogo, e a participação de vocês nesse diálogo seria muito importante no processo de convencimento. A gente teria que construir um texto que fosse razoável, e essa iniciativa, se for construída em consenso, pode vir do governo ou pode vir da Câmara, porque o ideal é que viesse da Câmara. Por quê? Porque precisa de 13 assinaturas para ser modificado. Com a lei desse ano, precisaria de 13 assinaturas para ser modificada. E aí viria aqui e a gente sancionaria. De qualquer jeito, a gente trabalharia o decreto já nessa linha. Só uma pergunta. Entendeu? Jaqueline, o decreto já passou na mão da JL? Não. Ainda não, né? É uma construção que tem que ser feita ainda. Porque a gente teve acesso quando foi publicado, né? Da lei.
Eu digo o decreto como está sendo discutido com o fórum para ver a adequação com a lei, o que pega, o que não pega. Não sei se vocês já tiveram... Esse é o próximo passo. É bom de... A gente fez várias reuniões e construiu coletivamente essa proposta que está aí de decreto. A Secretaria de Cultura colocou no formato, e aí a gente ainda não voltou. Na próxima reunião do fórum a gente vai voltar para ler isso e bater o martelo para então subir lá para a JPL. Eu quero sugerir uma coisa em relação ao projeto aqui. Vocês estavam discutindo no fórum. A Secretaria de Cultura tem o AJL. Então, fato também do ponto de vista... Bastante colado na comunidade. Então, o que eu queria sugerir? Se vocês construíssem a proposta da nova lei, e aí a gente chamaria os deputados e trabalharia com esse texto construído por vocês, com embasamento jurídico, para que, se eles quiserem que o governo caminhe, eles precisam o governo caminhe. Se eles acharem melhor para poderem ficar com o crédito da correção da lei que a Câmara faça, a gente leva para os deputados poderem as 3 legislaturas para aprovar o projeto. Mas era importante que a gente pudesse trabalhar em cima de uma proposta concreta. Porque se o próprio bispo Renato disse que também não prestou muita atenção à coisa. Conversa com ele, A gente está também se articulando para fazer uma audiência pública lá. E estava marcado agora para o dia 23, mas só que a gente entrou Só que não teve votação nesses dias lá na Câmara. Era para ser dia 23. Como não teve a votação, uma audiência pela Comissão de Saúde e Educação, né, que fortalece a discussão, né, essa temática e lá dentro do espaço. Já né, foi de chamada exercitar. a audiência? Isso, ela foi protocolada e só foi aprovado ontem o requerimento. Como o dia 23 está muito perto, a gente já tem questão de mobilização, a gente tem que ver se vai dar conta de tocar no dia 23 ou jogar uma semana para frente, 2 semanas. Talvez Até seja poderia bom. ser bom para dar o prazo, Até para dar né? tempo de aprofundar. Porque há um processo de conciliação também de direitos e de arriscar dizer uma interesses coisa aqui. que a gente tem que considerar. É possível que até que o Vazem, que compartilha dessa tese nossa aqui, tenha votado a favor desse projeto. Passou assim, Ele foi desgavetado no último dia de votação, dia 8. Não. Tirou, aí chega votou em 2 comissões em meia hora e votou em primeiro e segundo turno em 15 minutos no último dia, né? Bem, não sei o que, não, aprovado. Não, aprovado. Aí depois gera todo esse A problema. gente gosta desse momento quando tem ficou sem regulamentar. Também genérico, porque a gente está trabalhando com isso também. 2 anos. eu estou à disposição para corrigir o erro. Estou à disposição de vocês. Como que a gente pode entrar com o processo de Que é o decreto de regulamento do fomento. Eu acho que há essa possibilidade também. Essa possibilidade. Briga que tem. Mas é meio esquisito pelo fato da gente ter sancionado com essa procuradora, como é que a gente Mas agora é vai entrar? poderoso. Não, tranquilo. Podemos. Agora, sinceramente, acho mais fácil, porque assim, inconstitucionalidade nessa lei eu não vejo. Mas ele mencionou. Qual seria a inconstitucionalidade? Você estava lendo enquanto ele falava. Foi a violação do direito de participação, a violação de legislar em matéria penal, privado da União, o princípio básico da proporcionalidade e razoabilidade, mas não chega a ser Constituição, já é Código Penal. Isso aqui é muito administrativo. Eu posso pedir para analisar. Mas eu acho sinceramente mais fácil fazer esse processo na Câmara. Porque é o seguinte, se o bispo Renato reconheceu tal, ele pode liderar esse processo. Se o governador mandar, só por ser do governador já vai ter reação. Ele assinar, agora a gente prepara e entrega para isso. Ó, você prefere que o governo também ou vocês encaminham? E aí os deputados ali, acho mais fácil você trabalhar nesse sentido. Beleza, então vamos fazer o seguinte. mais rápido. Vamos tentar fazer uma reunião com a base do governo, com a sua base. Não sei se é muito, né? O que eu acho melhor? Eu acho melhor primeiro a gente ter um texto. Sim, mas assim, pra gente já prever uma reunião, já que a gente vai ter audiência pública, vamos tentar já prever uma reunião, já marcar aqui hoje essa audiência pública e marcar antes disso a reunião com a base do governo e a reunião e tentar fazer. Eu posso também vir, o Coruji, da gente Eu e tentar Jaqueline podemos também visitar os fazer esse deputados, diálogo. tentar chamar eles para essa reunião, tentar colher as assinaturas, né, que são 3 assinaturas, né? Eu acho que isso é super válido, dá pra gente tentar correr atrás disso e já deixar aqui marcado uma reunião com a sua base e com... Eu marco a reunião com a base
na hora que o projeto estiver pronto, na hora que chegar o projeto, que a gente consensuar em torno dele, a gente chama. Dia 20 a gente tem outra reunião, provavelmente. Quanto depois mais da próximo a isso for gente feito, pode- veja bem, se a gente tiver o consenso de 13 deputados, isso volta na Câmara na mesma semana. Se for um acordo, então, o que a gente precisa agora? A gente tem que ter um texto que possa ser um instrumento de um acordo. A gente oferece para o deputado e a gente chama e tal. E se a gente tiver pensamentos diferentes dentro da Câmara, fica mais fácil. E pelo jeito, se o próprio bispo Renato reconhece que topa se rediscutir, E ele já ajuda ele muito. cabeça, Ajuda muito. coisa que aí ele Bati, Carlos Vale, Reginaldo Vera, a gente sai. Você pode colocar alguém, seu assessor, em contato diretamente com alguém do fórum para a gente poder manter essa conversa? Sim, a Jaqueline e eu. a Jaqueline, então, E aí a gente pode, eu e Jaqueline, conversar. Pode ser agora parlamentar, pensa, aí podemos achei uma avançar. coisa prática. Pensa a forma de sair, de fazer um edital. Isso sim, mas a gente, eu acho que a gente tem condição agora de A gente já se fechar um decreto já embrião da lei. Ô, Leber, eu só quero deixar Deixar claro ela uma coisa, você pronta. tá falando esse negócio do edital, ó, a nossa galera aqui, todo mundo é consciente que a gente faz por nós, entendeu? A gente sempre fez. Esse negócio de dinheiro, a gente não tem isso, entendeu? De grana do governo, de apoio do governo. Não, a gente faz a nossa quebrada, a gente faz atividade por nós, entendeu? Pela quebrada, pela nossa galera. Então, a gente não tá aqui para pedir dinheiro, né? A gente Pela tá aqui arte. pela arte, pela criação. É a necessidade de ser protagonista da Todo própria mundo, história. se todo mundo É tivesse. porque tu falou edital, não, a gente quer ver a Tamires. Flora. A gente só não quer ser criminalizado pelo Eu estou entendendo, estou do lado de vocês, estou chateado de vocês terem cometido esse erro, enfim, a vida a gente erra, vamos corrigir. Mas aqui é só, a prova que eu vejo isso aqui como a arte é que a gente faz edital para dança, a gente faz edital para música, a gente faz edital para teatro. Eu estou sugerindo que faça edital também para grafite, mas Quando o governador fala isso, não é um cala-boca, não. o que eu acho que a gente tem que fazer então é definir rapidamente com as administrações regionais quais são os espaços que vocês podem dizer, ó. Que isso está no decreto que a gente apresentou, que tem a questão do mapeamento dos locais onde a gente possa fazer isso. Incluíam postes, paradas de ônibus. É porque, assim, tanto o pichador quanto o grafiteiro tem a necessidade da expressão de ser o protagonista da própria história, de ocupar um espaço que é dele, que é o espaço da cidade, um espaço público, né? Então, quando a gente é criminalizado dessa forma, a gente fica acuado e vulnerável. Né? A gente vulneraliza toda uma classe de jovens que também está aí tendo essa necessidade de se expressar e que é oprimido, né? Já naturalmente. Naturalmente oprimido. E querendo ou não, a base do nosso trabalho, é o muro, é a rua. Qual é a proposta do centro? O centro, a gente já... Centro de referência, a gente sabe que é um projeto a longo prazo, porque não é uma coisa também fácil. A gente estava pensando assim, ou ser um aluguel por um período, ou então espaço. Espaço Nosso, Então, um projeto mais abrangente mesmo, entrar um arquiteto, ter uma área no Brasil, ou então na cidade satélite, já fazer esse planejamento, e a gente também correr atrás de emenda para... Tem uma parte da cidade que eu acho que você tinha comentado, né, Jássio? Eu acho que assim, O espaço do Renato Russo também foi sugerido nessa eu reunião. acho que vocês têm que pensar um espaço que esteja aí, não esteja sendo ocupado na cidade, que possa ter isso, para que a gente possa ter algum termo de sessão, então, e que vocês possam já ocupar isso e a gente pensar aí políticas, instrumentos para manutenção. que ele vai ter, não, o que efetivamente ele vai fazer do ponto de vista das ações educativas, promocionais, culturais, enfim. Não é fácil achar um lugar assim, mas vamos trabalhar. Tem o sub do Sina também. Todos nós temos. Ali é privado, ele é complicado e está destaqueado e ali sem problema. Parque da cidade também. Eu já vi aqui falar Turing. O Turing é o sonho de consumo de Brasília inteira, olha o bairro, ele já até chora. Porque é uma briga de 10, 20 anos, entendeu? De 10 anos.
Então, alguns são mais complicados, outros são possíveis. Sem falar no Turing, tem também o túnel ali que desce, que tem salas ali que não são ocupadas. Eu me lembro que o pessoal do Ministério da Cultura, do pessoal do audiovisual, estava querendo ocupar aquelas salas ali para ter um cinema de curta-metragem o tempo todo ali funcionando. Onde é que é aquele túnel? Que desce ali para passar debaixo da rua e entrar na rodoviária. Mais uns 200 aí, tá na nossa lista. Fora os que não estão aqui, né? Fora os que não puderam vir, porque além de Muito grafar, também trabalha. Não, também trabalho. Também trabalha. Quem não é considerado trabalho? Vagabundo. Algumas vezes. Eu acho que é isso, é avançar agora. Eu já que a gente Nem está todo mundo tocando quer. isso na A gente não pode permitir uma coisa que não é toda. E agora a gente vai para outra reunião para falar da falta da cultura do ano inteiro. E o governador ali na outra sala, porque aí tem outra galera lá, vai assinar o primeiro decreto de regulamentação da LOC. Dá uma lidinha antes, hein? Esse aqui já era para ter sido assinado 6 meses, teve muita gente querendo ler e embarreirando a coisa. Aqui é exatamente o contrário, ninguém mais pode ler isso aqui. Pode tirar uma foto em todo mundo, gente. Tá? Bora, bora. Cadê a foto? Vamos tirar essa foto.